Bom dia. Bom dia a todos vocês. Primeiramente, meu nome é Diógenes, sou professor da rede particular da Universidade de Uberaba, também sou colega da universidade, faço psicologia no UNIU. A primeira formação foi em História, e aí o sonho era se tornar psicólogo. E hoje eu vou estar falando com vocês de uma experiência há 5 anos atrás. Eu lendo alguns outros trabalhos e chegou até mim por conta de uma área da administração, de outras formações que eu tenho, a história de Viktor Frankl. Como historiador, eu sempre gostei da Segunda Guerra Mundial, Holocausto, não da Segunda Guerra, mas da história, de todo o processo, do Anne Frank e tudo mais. Mas esse nome não era tão tranquilo. E depois eu fui entendendo que ele nos dá esse apoio para o sentido da vida. Trabalhando com jovens em diversas outras instâncias e processos, aí então nós vamos e eu consigo olhar no Viktor Frankl uma linha, não tratando uma linha ou outra, mas uma que conversa mais comigo e me chega mais, me faz estar mais próximo dos adolescentes, que é perder o sentido da vida. E aí, perder o sentido da vida, nós estamos falando de não ter, ou melhor, antes eu acreditava que não tinha projetos de vida. E depois eu fui entender em outro, no William Down, que também é a nossa base teórica, que eles têm projetos de vida quando vão para a drogadição, quando vão ao meio do crime, quando vão até mesmo para o suicídio. Só que é um projeto de vida antissocial ou antiético. E assim, então, eu venho trazendo esse trabalho, que vai ser o trabalho que eu vou levar para o meu TCC na universidade. Então começo já sabendo onde eu quero chegar, é o meu projeto de vida em si. E um professor orientador que eu agradeço, o Dr. Matheus Fernandes, que também está aqui, que me fez o convite para estar aqui trazendo esse trabalho para vocês. Bem, então o que nós ensinamos dentro da sala de aula apoia os nossos alunos, faz sentido real para os nossos alunos. Hoje, dentro da sala de aula, eu trabalhando com diversos alunos, inclusive com alunos com TDAH, com autismo, e eu aprendo cada dia mais. Eles chegam para mim e falam assim: para que isso? Então, não podemos ter aquela mesma resposta. Por que preciso? Por que isso? Por que aquilo? Isso já não cabe, mas nunca pouco, mas não vai caber mais ainda. Então, dentro desse sentido, a fundamentação teórica desse trabalho vem percorrendo. Primeiro, em busca de sentido, depois também vem trazendo a psicoterapia da dignidade de Elizabeth Lucas, uma grande seguidora de Viktor Frankl, a própria de sentido da Ana Marina, que é de Ribeirão Preto, o que o jovem quer da vida, de William Down, um grande pai do projeto de vida, a logoterapia, do Dr. Aquino, e projeto de vida e fundamentos teóricos, inclusive estive com a doutora Viviane, agora que a Nery estava aqui palestrando para nós numa outra sala. Foi onde eu fiz o curso aqui pela USP de projeto de vida. Bem, dentro do fundamento teórico, então o campo de psicologia no livro Projeto de Vida, nós vamos entender que esses autores vão falar que nós estamos em busca do sentido, do propósito. Propósito é diferente de missão. Missão a gente já nasce com ela, missão é aquilo que já está comigo. Propósito a gente constrói. Propósito, então a gente identifica e fala: eu quero isso. E aí o projeto de vida ele vem nesse construto. Eu estou sempre construindo. E a base vem no projeto, no livro Em Busca de Sentido, onde Viktor Frankl vem trazendo toda a sua história mesmo, porque ele não escreveu esse livro sentado numa grande praça, nem sentado num grande escritório como psicoterapeuta. Ele realmente escreveu esse livro sofrendo as dores do Holocausto com a sua esposa e os pais mortos, sem saber o que esperar além desses muros. E é isso que eu venho estar falando com vocês, o que nós esperamos além dos muros. Bem, foi aí que o projeto de vida nessa temática também nós temos o Piaget, Eric Erickson, todos aí, o William Down, o Seligman da psicologia positiva, que vem também nos dar esse suporte. Ele nos ajuda na identidade. O projeto de vida não constrói a identidade do aluno, mas ajuda na identidade, ajuda a estar fortalecendo isso. Para quem assiste agora recentemente, Divertidamente 1, ou melhor, dizendo Divertidamente 2, vai entender que ali também tem um projeto de vida também para os jogos, para o esporte. Bem, foi aí que eu criei uma metodologia. Eu escrevi um livro didático, eu tenho uma empresa de educação, então essa empresa é justamente para levar isso. E dentro do trabalho nós começamos com um sentido, com a história de Viktor Frankl, com a história de Anne Frank, porque os alunos, eles, em algum momento, esse niilismo, o que eu faço da vida que eu não quero, que todos nós passamos, ou estamos aí, eu 46 anos já passei das 3 vezes da adolescência. Entendendo essa adolescência,
nós não sabemos o que queremos e tudo vai ser chato, porque nós não temos referência. A nossa referência é muito, não é só do atual, é só do jogo, mas que referência que eu tenho? Então nós precisamos estudar pessoas que passaram por isso. E a grande pergunta é: o que o jovem quer da vida? Então nós passamos a história de Viktor Frankl, a história de Anne Frank, leituras de livros, filmes, o filme Soul, Divertidamente, Escritores da Liberdade, outros filmes, leitura de alguns artigos, livros, os meninos leem, eles, uma sala de aula tem que ler Anne Frank, a outra lê o Menino do Pijama Listrado, e nós vamos fazendo esses assuntos. Aqui na teoria de Elizabeth Lucas, uma aula, então cultivando o sentido da vida, ela fala das pequenas alegrias. Então, eu vou traçando, vou perguntando para eles onde nós vamos encontrar essas pequenas alegrias, porque, a vida é chata, a vida é isso, a vida é aquilo, e nós vamos costurando essas pequenas alegrias, pequena alegria do outro, pequena alegria de uma bala, do recreio, do jogar bola, e também chegar na família, a alegria de se alegrar pelo outro, então isso é muito importante para nós. Elizabeth Lucas nos ensina muito isso, as pequenas alegrias. Então nós vamos construindo pequenas alegrias, e eles têm que escrever como diário de gratidão. Então, todos os dias, enquanto eu estou anotando o quadro, não perder tempo, anote aí 3 coisas que vocês gostam, as pequenas alegrias do dia de hoje, tá? Quem te inspira, também faça um processo. Quem inspira? Minha mãe inspira, meu pai inspira, quem te inspira? Eles precisam ter esse nome, pode ser um jogador de futebol, pode ser um artista da televisão, não importa, eu não estou aqui para julgá-los, mas para compreender que inspiração é esta. Nós estamos tendo inspirações boas, inspirações que nos levam, que nos impulsionam a seguir, quando nós estamos tendo inspirações que nos deixam limitados. E a visão do projeto de vida, segundo até o livro, quem fala na verdade é Elizabeth Lucas, mas de Viktor Frankl, vem trazendo a nuvem. A nuvem vem trazendo a história bíblica da Terra Prometida, que essa nuvem, a Bíblia trabalha essa nuvem. A nuvem está sempre à frente, é isso que Viktor Frankl fala. O projeto de vida é quando nós olhamos sempre à frente que está de nós, e nós seguimos essa nuvem. Então a nuvem está à frente, a nuvem é diferente e a nuvem é inatingível. Por que inatingível? Porque se eu pegar, acabou. Não, eu estou sempre em busca. Se eu cheguei, eu estou sempre em busca de algo novo. Então minha vida é cíclica, minha vida é dialética. Eu não posso ficar parado. A vida nos pede movimento. E a adolescência é esse estado de movimento, de energia. Então, para aproveitar de uma forma positiva. Foi aí que eu, pensando muito no Viktor Frankl, ele vai nos falar, dentro do seu livro, principalmente na página 104, 105, ele fala que ele sempre esperava algo fora. 2 amigos queriam se suicidar naquele dia. E ele falava: o que você tem? O que você tem lá fora? Eu sou escritor, não sei. Não, isso aqui você tem. O que você tem? Não, suicida não. Eu tenho um filho que me espera. Eu tenho alguma coisa fora. Então, ele pensava além do muro. A grande coisa que ele fazia, pensar na sua esposa além desse muro, mesmo que ela estivesse morta, mas só o ato de pensar nela nesse futuro o fazia ele querer progredir e sair dali. Foi aí então que eu pensei: por que então esses jovens não escreveram uma carta para eles mesmos, para o futuro, mas como algo concluído, não como algo de projeção? Eu queria não. Então eles escrevem a carta como, por exemplo, eu faço a projeção de um ano. Então hoje nós damos a projeção de um ano. Quero lançar um livro ano que vem. Então tá bom. Então, oi Diógenes, como você está? Olha quantas pessoas estão aqui no lançamento do seu livro. Olha com que emoção você está feliz. Você assinou o primeiro livro para a sua mãe. Essa projeção de mentalização, ela me dá o quê? Um projeto de eu tenho algo a esperar lá fora. Então eu vou em busca. Tá bem? Então essa é a proposta que eles escrevem da página 104 e 105. Ambos alegaram tipo nada. Então no final, e por isso também conseguimos suportar quase todo como. Quando eu tenho essa proposta de vida, eu vou suportando quase todo como. E essa carta eu sugiro: coloque no seu guarda-roupa, cola em algum lugar, faz um quadro, mas tenha ela sempre com você, porque ela é sua, não é de ninguém. Eu faço isso como? Escrevo no primeiro semestre, nos 2 meses antes da aula, entrego ali na aula de saudade, no último mês de aula, porque eles já esqueceram de tudo aquilo que são, ou daquilo que desejam. Eu entrego no final para que eles possam. Também trabalho com alguns jovens apenados. Então esses jovens apenados, sempre a pergunta para eles é: eu quero alguma coisa fora quando eu saio aqui dessa prisão. Tá? Mas o que quer? Quer voltar para o crime? Ou quer, na verdade, voltar para algo diferente? Não é mesmo? Então, isso aqui são algumas fotos dos nossos alunos escrevendo as cartas, aí uma folha mesmo, A4, no caderno, aí outros eu já fiz o cabeçalho,
faço uma introdução, eles mentalizam e escrevem as suas cartas. Eu fecho, tá? Falo com eles que eu não vou ler, eles põem no envelope, mas falo, uma técnica dos escritores da verdade. Se quiserem que eu leia, vocês me falam que aí eu leio, tá? Então, para a gente manter essa intimidade junto e responsabilidade com eles. E alguns me pedem para ler, isso pode ler, tá? Então, essa manhã eles escrevendo, tanto em escolas particulares, como também em 2 centros sociais que eu ministro aula lá na cidade de Uberaba, tá? Isso faz parte do empreendedorismo, que é empreendedorismo de vida, tá bem? A construção da própria empresa que somos nós. E a reflexão que eu faço é sempre isso. Adolescentes, que mundo são esses que nós temos aqui? Que medo vocês têm? Que caramba farpado é esse que proíbem vocês, ou prendem vocês no que vocês sentem, nas suas emoções? Então, quando eles libertam isso, então vamos pensar além desse muro? Vamos pensar além, né, desse campo de concentração que prende vocês? E aí, por isso que a história de Vitor Franco é muito importante. Olha, esse homem sofreu, esse homem tinha tudo perdido. Olha, você não tem, você tem casa, você tem roupa, você tem isso, tem aquilo. Não, você está preso, você fez alguma coisa, a lei te prendeu, você fez errado, mas você ainda tem condição de seguir a vida, sabe? Então, acima de tudo, desejo continuar vivendo. Essa é a proposta. Bem, aí começam alguns resultados, alguns alunos. Então, as cartas também são muito importantes, cartas com perguntas, né, do sentido da vida. Alguns alunos falam, nossa, eu gostei muito de uma aluna, fez a carta, foi muito interessante. Ela leu, não quis comentar, porque aí depois a gente abre, né, quem queira comentar, não comentou, tudo bem. E a outra semana ela chegou e falou que ela comentou com a mãe. A carta dela, ela falou, a mesma pergunta que estava para ela falou para a mãe, e as duas começaram a conversar. E as duas se resolveram, foram ao cinema. Eu fiquei muito feliz com isso. Porque comigo, quando eu aula, né, a aula foi perdida, né? Não, a aula não foi perdida. Ela entrou numa introspecção e falou assim, eu preciso ir além. E ela foi além. E a mãe dela foi na formatura dela, foi muito importante. A escrita também, um aluno que, né, faz o curso de cabeleireiro, está apenado, um aluno de 15 anos, o objetivo dele, voltar e não cometer mais crime. Entender que não vale a pena mais cometer esse crime. É isso. As considerações finais, então o projeto de vida é uma bússola, uma orientação, então um relato de experiência, né, desse formato. Eu acredito que ele é muito positivo, emocionalmente, na construção, então não é o objetivo deles se formarem enquanto profissionais, mas se formarem enquanto pessoas. Tá? O projeto de vida, né, o primeiro ponto é se formar enquanto pessoa. E nós vamos continuar aí, e acredito muito nessa ferramenta, que é a que eu venho defendendo aqui, e vou continuar defendendo até o final aí, né, da minha graduação. Então, temos aí o Tiago Aquino, o William Dalton, o Viktor Frankl, nossas grandes referências para hoje. E fica aí, pode tudo tirar do homem, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas, escolher a própria atitude em qualquer circunstância, escolher o próprio caminho. Esse é o objetivo da educação, ajudar os nossos alunos a escolher o próprio caminho. Esse é o objetivo da psicologia, ajudar todos os nossos clientes ou a escolher o próprio caminho. Muito obrigado e tenham todos um bom dia.